Então, Elaine, são narrativas muito pouco exploradas pela historiografia, pelos anais da história, e que eu recupero, né? Entre as mais emblemáticas, é uma história do Franklin Cascais, que artista, né, muito conhecido na ilha de Santa Catarina, mas poucas pessoas sabem que ele foi professor por 34 anos da antiga Escola Industrial de Santa Catarina, hoje IFSC, né, e que veio a ser aposentado de uma forma muito traumática durante o regime militar. E eu conhecia um pouco dessa história, né, esse trauma que ocorreu durante o regime militar, e quando ele pega os diários de classe do período do regime militar e arquiva no Museu da Universidade Federal de Santa Catarina. Isso sempre me deixou muito inquieto. Por que um documento super importante de uma autarquia federal, ele pega e arquiva, esconde isso lá no Museu da UFSC? Eu tenho vários amigos historiadores, sempre dei essa dica que era um objeto de pesquisa muito interessante para ser pesquisado, mas nenhum dos meus amigos quis pesquisar isso. E até que um dia eu me deparei com esses documentos e foi assim bastante assustador o que eu encontrei. É isso que eu vou destrinchar no livro. Aí eu entrevistei alguns alunos do Franklin Cascais que ainda estão vivos, né? E aí a história ela vai se desenrolando em múltiplas direções, né? Como um rizoma. Esse livro, na verdade, eu fui contatado por um editor do Rio de Janeiro, e isso em meio à pandemia, né, aqueles dias tão estranhos que a gente estava vivendo, e inesperadamente eu fui contatado por um editor que tinha afirmou ter lido um ensaio que eu havia publicado na Revista de Ciências Sociais da Universidade Federal do Espírito Santo. Até hoje, é o artigo que eu considero o melhor texto que eu já escrevi. E esse editor, então, naquela conversa que a gente teve por videoconferência, ele acreditava que eu tinha uma habilidade muito interessante, que era capturar o leitor na primeira página. E ele me desafiou a escrever um romance. Não era essa proposta aqui, embora o Franklin Cascais, esse livro ele passou por 3 versões muito diferentes. A versão que foi editada foi muito diferente da ideia original, mas desde o início o Franklin sempre foi a principal figura do livro, né? Então foram quase 6 anos de trabalho. As pessoas podem se perguntar, né, mas um livro tão fininho, 6 anos, é porque teve 3 grandes capítulos que foram descartados. Talvez um dia eu volte nele, né? E além dessa história do Franklin, né, ele vai pegar a turbulência política de 2018, né, porque a história, né, quando o pesquisador ele encontra esses documentos lá no Museu da UFSC, isso é em 2018, né, num período que o país estava vivendo uma turbulência política, então aquela turbulência é capturada aqui também, e aí saiu Rizoma. Elaine, foi muito impactante para mim saber, né, o que aconteceu naquele período, né? E saber também que o Franklin ele saiu assim muito triste da escola, muito desiludido. Isso foi uma coisa muito traumática, teve consequências financeiras, porque ele foi aposentado antes do período, então a aposentadoria, né, diminuiu muito em relação ao salário que ele ganhava. Foi por isso, inclusive, que ele foi trabalhar na UFSC para complementar o salário dele. Então, assim, foi um choque. Mas eu acho que a sociedade catarinense merece saber dessa história, que acho que muitas pessoas que estão assistindo essa entrevista agora talvez não sabiam que o Franklin ele foi aluno, técnico, ele atuou 3 anos como técnico e depois 34 anos como professor. Isso é um dado invisibilizado na biografia do Franklin Cascais, né? Mas eu acho que a sociedade de Ilhéus, a sociedade catarinense merece saber dessa história, embora se nos envergonhe um pouco, né, essa situação traumática que ele passou na instituição. Rizoma é um conceito, né, que vem da biologia, e ele é trabalhado também na filosofia.
E aí o rizoma porque são 4 narrativas, né, que se conectam entre si. Então, por isso o nome rizoma. E cartografia porque, que aparece no subtítulo, né, é um método investigativo também, um método de contar uma história. Então, por isso, rizoma, cartografias de uma escrita em movimento. Né? Quando eu me deparo com as anotações do Franklin nesse diário, então a história vai se conectar também com o federalismo, que é um movimento político que ocorre lá em 1893, vai se conectar também com a violência política de 1968, né? O Franklin ele é aposentado em 1968, período que inicia o período mais duro da ditadura, e mais anos depois um colega dele, o Marcos Cardoso Filho, ele vai ser preso e torturado pelo regime. Né? E também a história, assim, ao final, ela captura a turbulência política de 2018. Né? Então, por isso, essas 4 grandes narrativas que compõem esse rizoma. Quem tiver interessado, né, nós vamos ter um lançamento aqui em Florianópolis no dia 23, na próxima quinta-feira, 23 de julho, na Casa da Literatura, a partir das 18 horas, aqui no centro de Florianópolis, na histórica Praça 15 de Novembro. A grande estreia do livro, na verdade, vai ser na Bienal do Livro, em São Paulo. Então, aqui é uma pré-estreia. O livro ele já está disponível nas plataformas digitais, mas quem quiser ter acesso a um livro mais acessível, né? Aqui ele vai ser comercializado a um preço mais acessível, além de participar da roda de conversa que terá aqui para contar esses bastidores e já receber um livro autografado. Tá? Na próxima quinta-feira, dia 23 de julho, a partir das 18 horas.